Olá pessoal, estou aqui hoje para fazer a revisão, correção das duas provas que competiram ao primeiro trimestre. Tá? A prova de introdução aos materiais de construção mecânica e siderurgia e a segunda que foi estruturas cristalinas, propriedades dos materiais. Essas duas provas que vão ser utilizadas, que vão ser referente à atividade de recuperação. E aqui o que eu vou fazer vai ser a recuperação de conteúdo, a discussão, correção da prova, e logo na sequência eu vou estar liberando a atividade avaliativa, a prova de recuperação referente ao primeiro trimestre, né? Vamos trocar de tela aqui e vamos começar a conversar sobre as duas atividades. Aqui foi a primeira prova, né? Introdução aos materiais de construção mecânica e siderurgia. Revisando elas em suas alternativas, a primeira pergunta é: quais são os três tipos básicos de materiais? Qual tipo de ligação química caracteriza cada um destes materiais? Vamos analisar alternativa por alternativa. Cerâmicos, tipo de ligação iônica, lembrando do triângulo dos materiais, né? Polímeros covalentes, tá certo? Metais eletrônica, eletrônica é coisa digital, errado. Plásticos, materiais plásticos são todos eles têm essa propriedade. Isso não é tipo de material, isso é uma propriedade. Errado. Cerâmicos, sinterização, é um processo. Errado. Metais, ligação metálica. Polímeros, ligação covalente. Cerâmicos, ligação iônica. Alternativa correta. São exemplos de materiais metálicos. Cobre, tipo de metal, tranquilo. Metal duro, avídia, carbeto de tungstênio. Apesar de muitos acharem que metal duro é metal, não é, é uma cerâmica. Fora, errado. Ferro é um metal. Chumbo também é um metal. Nylon é um termoplástico. Pula essa, tá errado. Alumínio, metal tradicional. Aço, metal super tradicional. Tungstênio, já foi bem famoso para fazer lâmpada, hoje está um pouco fora, mas é um metal. Alternativa correta. Ferro é material metálico? Sim. Bronze? Sim. Vídia? Não. Vídia é o mesmo que o metal duro. Alternativa correta, alumínio, aço e tungstênio. Vamos para a próxima. As três matérias-primas principais utilizadas atualmente no alto forno. Minério de ferro? Sim, se eu quero tirar ferro, eu tenho que entrar com minério. Carvão mineral? Não. O carvão não entra na forma de mineral, ele precisa ser processado na forma de coque. Fora. Bauxita. Bauxita não tem nada a ver. Tá fora. Minério de ferro, coque, calcário. Minério de ferro para fornecer o ferro, coque como agente redutor de fornecedor de monóxido de carbono. Aumenta a temperatura, fornece carbono, várias funções. Calcário, formador de escória. Correto. Ferro gusa? Não, não entra ferro gusa no alto forno. Sai ferro gusa do alto forno. Próxima pergunta. Função do coque na operação do alto forno é? Dica aqui para vários tipos de prova, inclusive as minhas. Normalmente, quando aparecem afirmações máximas do tipo apenas, nunca, somente, nenhuma, a chance de estar errado é grande, né? Está sendo muito perfeito. Então vamos avaliar aqui. A função do coque na operação do alto forno é fornecer apenas carbono? Não, já falei na questão anterior que ele faz várias coisas. Fornecer apenas calor? Não, ele também fornece carbono. Fora. Servir como aglomerante? Não, quem faz a função de aglomerante é outro elemento, nada a ver. Fornecer CO, monóxido de carbono, para a redução do metal, entre outras funções? Ó, questão super aberta, o que tu quiser aqui tá certo. Vamos ver? Alternativa correta. Função do calcário na operação do alto forno é? Formar e facilitar a fusão da escória. Calcário não é elemento de liga. Ele não dá o aglomerante. Aglomerantes são as argilas, bentonita.
Se não tem função, por que eles botam? Tem função sim, também está errado. Então, função do calcário, formar e facilitar a fusão da escória. Perguntinha importantíssima. Principal produto e subproduto siderúrgico que sai do alto forno são. Sai aço do alto forno? Não, ele precisa ser refinado para virar aço. Sai ferro gusa? Sai. Mas sai aço? Não, já neguei aqui em cima, também está errado. Ferro fundido? Não, ferro fundido é um tipo de liga que precisa de refino. Errado. Escória? Sai escória? Sai. Sai aço? Não sai aço. Opa, não tem nada certo. Nenhuma das alternativas apresentadas. Vamos para baixo. Função da sucata. Na operação dos fornos ou conversores e conversores, né, são diferentes, mas normalmente trabalham um do lado do outro. Na indústria siderúrgica é apenas ecológica e reciclagem. Lembra daquela dica? Muito forte, apenas. Não, tem uma função ecológica e reciclagem? Tem. Mas eles têm uma função técnica, que é desacelerar a produção de calor. Eles têm que dar uma, como eu gosto de falar, uma amansada no processo. Mas também tem a função ecológica e reciclagem, vamos aproveitar isso. Retirar elementos de liga? Não, ele ajuda a fazer a composição, mas não necessariamente tirar. Esse a gente faz mais por outros processos. Apenas, botou apenas, já está difícil. Desacelerar a produção de calor? Não, ele serve como ecológico, reciclagem, baratear o processo, entre outras funções. Desacelerar a produção de calor e ecológica e reciclagem são funções principais da sucata dentro dos fornos ou conversores na indústria siderúrgica, né? Barateia o processo e controla o processo. A função do conversor tipo Thomas é reduzir principalmente a concentração de... Lembrando que a gente tem dois tipos de conversores principais e já estão sendo bastante reduzido o seu uso hoje. Mas ainda existem e é comum achar. É o Bessemer e é o Thomas. O que um não faz, o outro faz e completa. No caso do Thomas, o que ele vai tirar? Fósforo e enxofre. Pois o fósforo e enxofre, dado a condição de processo, não dá para tirar no Bessemer, que tira normalmente carbono e silício como principais, né? Silício e também manganês. Precisamos do Thomas para tirar ligas que têm alto teor de fósforo ou enxofre. Por fim, mas não menos importante, qual a principal vantagem dos fornos elétricos em relação aos fornos com queima de combustível? Dá para resumir em uma única frase, muito simples. Pureza da fonte de calor. Se eu não estou queimando óleo, se eu não estou queimando gás, se eu não estou queimando carvão, eu só estou passando energia elétrica na minha liga para aquecer ela por efeito Joule, eu não estou jogando nenhum gás, nenhum resíduo ali em cima que possa contaminar e estragar a minha liga. Pureza da fonte de calor. Para a produção de quais tipos de ligas ou componentes são empregados os fornos elétricos? Obviamente que se eu vou usar energia elétrica, que é mais caro, são produção de ligas, produtos de alta qualidade que necessitam de maior controle químico. Maior controle químico da liga, da composição. Beleza? Com isso a gente termina a revisão, a discussão rápida aqui da prova de siderurgia e introdução aos materiais. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Agora eu vou voltar para a prova de estruturas cristalinas e introdução às propriedades mecânicas, tecnológicas, introdução às propriedades gerais dos materiais, né, que foi a nossa segunda atividade avaliativa. Vamos aqui dar uma olhada nessa prova e a discussão dela e correção. Aqui nessa prova de introdução a propriedades mecânicas, tecnológicas, naquela discussão inicial, e estruturas cristalinas, tivemos como primeira pergunta para o material aço ABNT 1020. O aço que eu gosto de chamar de aço mequetrefe, aquele para tudo. Sua
Estrutura cristalina em alta temperatura, maior que 900 graus. Quando eu estou a 900 graus, eu já tenho certeza do que está acontecendo. Se está em alta temperatura, já falamos várias vezes, cúbica de face centrada. O aço abaixo de 700 graus, ele é corpo centrado, estrutura CCC, ferro alfa. Quando ele aumenta a temperatura, ele refaz a organização atômica, ele reposiciona os átomos, gerando uma estrutura a alta temperatura de cúbica de face centrada. Se eu esfriar, ele volta a ser cúbica de corpo centrado. Segunda pergunta. Figura abaixo representa qual tipo de estrutura cristalina? Eu tenho o meu cubo formado e uma bolinha, um corpo no meio. Corpo centrado. Só olhar a cara crachá, figura com a sua descrição. Estrutura cúbica de corpo centrado. Pergunta extremamente importante, explica muita coisa na disciplina. Elementos de liga substitucional ou intersticial, os dois, interferem na rede cristalina gerando o quê? Tanto tensões trativas como compressivas. Eles atuam de várias formas, misturadas e ao mesmo tempo. Se eu tiver elemento de substituição e interstício, acontece tudo ao mesmo tempo. Não é apenas tensão compressiva ou apenas tensão trativa. Não é porque tem um não vai ter o outro. É uma bagunça na real. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Lembra da dica da prova anterior, quando tem uma coisa muito perfeita, apenas, nunca, sempre? Olha, a chance de estar errado é grande. Não gera qualquer tipo de tensão, não, né? Tá aqui, né? Gera tudo junto e misturado. Vamos para a próxima. Coisinha que eu gosto de falar porque a gente brinca bastante durante a disciplina. O trabalho mecânico a frio em peças metálicas, gerando defeitos dos mais diversos, na rede cristalina é nomeado como encruamento. Encruamento, aquele processo em que eu, batendo a frio na peça, não dou chance de reorganização atômica, gerando vários defeitos. O nome disso, definição, encruamento. Pode ser desfeito mediante tratamento térmico. Se está cru, qual o tratamento que a gente faz para deixar de estar cru? Cozinha. Tratamento térmico de recozimento. Trabalho mecânico a frio gerando defeitos na peça, nomeamos como encruamento. Tensão que indica a transição de deformação elástica para plástica. Tensão de escoamento. Tensão aquela em que ocorre a transformação, ocorre o pulo. O material deixa de ser uma mola e começa a deformar plasticamente. Deformação essa que não volta mais. A mola, eu puxo, estico e ela volta. Quando ultrapassa esse limite de escoamento, o material começa a escoar, a deformar plasticamente e de forma permanente. Não volta como uma mola. Questão com várias possíveis alternativas corretas ou erradas. Dica: quando aparece quadradinho, cuidado, pode ter mais de uma certa ou errada. Ela não é só uma alternativa. Sobre a formação dos contornos de grão, marque apenas a alternativa correta. A formação dos grãos tende a ser da parede, obviamente, porque é a parte mais fria do molde, para o interior da peça. Sempre. Padrão correto. Ao fim da solidificação, ocorre o alinhamento entre os grãos? Não, não vai ocorrer. Se ocorresse, não formava grão. É totalmente contraditório. Errado. Durante a solidificação, cada grão tende a assumir uma direção própria. Óbvio, pois se eles assumissem a mesma direção, não teria contorno, seria um grão único, monocristalino. Elementos de liga podem alterar o tamanho de grão? Podem. O vanádio é um elemento bem comum para a gente usar para refino de grão, para diminuir o grão. Outros elementos podem diminuir ou pode aumentar.
depende da situação, depende da liga, depende do processo de tratamento. Após a solidificação, é impossível, veja a palavra máxima, impossível, alterar o tamanho da peça, o tamanho de grão, melhor, sem fundir a peça novamente? Não, eu consigo fazer isso mediante forja, né? Eu faço um trabalho mecânico a quente, onde eu induzo o encruamento na peça, mas como ele está quente, já ocorre uma recristalização e com isso eu consigo alterar o tamanho de grão, mesmo no estado sólido. 800, 900 graus já está rodando isso, tranquilamente. Questão errada. Alternativa correta, formação dos grãos tende a ser das paredes para o interior. Durante a solidificação, cada grão tende a assumir uma direção própria e elementos de liga podem sim alterar o tamanho de grão. Por último, duas questões discursivas, mas nem por isso menos importante. Na verdade, a primeira questão discursiva eu considero a mais importante de toda a disciplina. Discursiva, explique. 4 pontos quer dizer que tem 4 respostas. Onde se posiciona o átomo de carbono na estrutura cristalina do ferro CFC? Onde se posiciona? Nos interstícios, entre os átomos de ferro. Um ponto. Por que a estrutura cristalina CFC dissolve mais carbono que a estrutura cristalina do tipo CCC, cúbica de corpo centrado? Porque o tamanho do interstício, o tamanho de Z, é maior. 2 pontos. A influência do carbono no parâmetro de rede A. O que acontece quando o carbono, entrando no interstício, o que acontece com o parâmetro de rede A? Ele distorce o parâmetro. Ele estraga aquela organização perfeita que eu tinha dos átomos, gerando tensões compressivas. Ocorre uma distorção, um aumento do parâmetro de rede A. 3 pontos. E o que acontece com as propriedades mecânicas do metal, do aço? Ele altera geral, principalmente propriedades mecânicas de resistência mecânica aumentando. Aumenta a resistência mecânica, aumenta a dureza, aumenta a resistência ao desgaste. 4 pontos. E agora aqui, já que a gente falou de parâmetro de rede, de interstício, é bonitinho sempre a gente conseguir calcular isso. Agora eu vou dar um cortezinho no vídeo para a gente poder pegar e fazer a solução disso aqui na mão mesmo, explicando a conta. Vamos lá, pessoal. Vamos falar da última questão agora. Tá? A questão que envolve uma continha bem simples, nada de assustador. Tirando os dados da questão, tirando o que ela me diz, estou trabalhando com alumínio puro. Me informa que o raio atômico é igual a 1,431 angstrom. Me diz também que a estrutura do alumínio é CFC, cúbica de face centrada, que é essa verde que está mostrada aqui. Um cubo com um átomo em cada face. Essa estrutura nós já calculamos em aula, já demonstramos algebricamente, já fizemos conta em lista de exercício praticamente idêntica a essa. E é demonstrado que o lado do cubo, parâmetro de rede A, pode ser determinado por diâmetro vezes a raiz de 2. O único detalhe, a única pegadinha que tem aqui, é que normalmente os livros não mostram diâmetro, eles falam do raio atômico. Mas é fácil de corrigir porque o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então é só trocar o D por 2R. Trocamos esse D por 2R e está resolvida a questão, que é determinar o parâmetro de rede A e o tamanho do interstício Z. Parâmetro de rede lateral do cubo A, tamanho do interstício, a folga, o espaço entre os dois átomos de ferro. Vamos começar a continha aqui. A fórmula me diz padrão que A igual a D raiz de 2. A igual a D raiz de 2. Ah, mas me foi dado o raio. D igual a 2R. Então, A igual a 2 vezes o raio raiz de 2.
Com isso, eu vou pegar esse valor, 1,431, e embutir aqui no raio. A igual a 2 vezes 1,431 vezes a raiz de 2. Jogo esse valor na calculadora, tenho que a lateral do cubo, é igual a 4,048 angstroms. Resolvido minha primeira questão. Lateral do cubo igual a 4,048 angstrom. E para eu determinar o Z, o interstício, a folga, o espaço entre dois átomos de ferro. Pô, olhando aqui embaixo, A é o tamanho inteiro e eu sei o quanto que ele vale aqui, 4,048. Esse espaço aqui é o próprio raio do átomo. Esse espaço aqui do outro lado também é o próprio raio do átomo. Se eu pegar o parâmetro de rede A, tirar um raio mais um raio, eu tenho o que me sobra, apenas o Z. Deste modo, o Z será igual ao quê? Parâmetro de rede A menos um raio, dois raios, menos 2 vezes R. Está resolvido minha questão. Z igual a A que eu já tinha determinado, 4,048, menos 2 vezes quem? O raio. O raio, o próprio problema me dá, 1,431. Jogo essa continha na calculadora, tenho que o Z igual a 1,186 angstrom. Ou seja, para o alumínio, estrutura cúbica de face centrada, o espaço entre os átomos, caso venha a ter alguma coisa de interstício aqui, é 1,186 angstrom. Se for o espaço entre o centro dos átomos de alumínio, o espaçamento aqui é 4,048. Com isso está determinado, é só uma mera troca de fórmula e valores.